indo para o São Paulo agora, tem duas informações. Tem DM. Então, tem DM. Quem tá no DM? É o Oscar. O Oscar vai voltar esse ano? Essa é a minha primeira dúvida. Não dá para cravar. Não dá para cravar que o Oscar volte em 2025. Mas Por não é quê? uma lesão muscular? Uma lesão muscular na panturrilha. É uma lesão considerada chata de se resolver, né, de curar. Panturrilha é um pouquinho mais demorado. O Oscar, para recuperar essa lesão, pelo menos ali 28, 30 dias, um mês. Um mês. Vamos arredondar para um mês. A gente está quase no meio de outubro, seria o meio de novembro, o Campeonato Brasileiro termina dia 7 Comecinho de dezembro. De dezembro. Então, assim, aí tem a questão do tempo que ele está parado, lembrando que ele foi relacionado para 2 jogos contra Palmeiras e Fortaleza, e ele não entrou. Tá. A comissão técnica estava muito em dúvida em relação à questão física dele e ao ritmo, né? Aquela coisa da intensidade, um pouco abaixo, né? Natural, um jogador que está parado. O Lucas é a mesma situação. Então, assim, faltando menos de 20 dias para o término do Brasileirão, vai se fazer uma análise, uma avaliação se vale a pena colocar o Oscar, ele se recuperando dessa questão da lesão da panturrilha. Vale a pena colocar na reta final? Ou recupera o cara já logo 100% e pré-temporada voando? Então, esse debate vai acontecer quando o Oscar estiver voltando da lesão da panturrilha, que é daqui a um mês. Então, aí 2 dados que eu vi, viu, Bruno, que eu fui atrás e achei bem, assim, curiosos, né? A gente viu que o São Paulo nesse ano já fez 55 jogos. Sabe qual foi a última vez que o Oscar fez 55 jogos no ano? 2012. Chelsea. 2012, isso. Logo quando ele sai do Inter e chega no Chelsea. E nas últimas 8 temporadas jogando na China, a média é de 30 jogos por temporada. Jogava uma vez por semana, o treino era num horário diferente. É uma outra realidade. Muito mais também, né, por culpa do calendário chinês e asiático. Nem tanto assim das questões médicas do Oscar, né? Acho eu, não tendo aqui todos os dados, mas imagino que seja isso. Um bastidor interessante é assim, óbvio que o Oscar é um jogador que chegou e teve uma sequência de lesões, mas também a gente tem que olhar para os dois lados. O lado do jogador, que quer muito jogar, que quer muito ajudar, que chega com status, salário e quer provar, porque o cara não quer ficar... O Oscar não é um tipo de jogador, por mais que ele tenha um perfil assim de ser mais sereno, mais tranquilo, não é um cara que acha legal... Lê na rede social o torcedor que fala, pô, o cara ganha tantos milhões aí e tal e não joga. Ele não tá acomodado, então. Não tá acomodado. Tá. O Oscar não é um cara acomodado. E aí você pega o lado também da preparação do São Paulo. No jogo da Libertadores, em que ele ia jogar 45 minutos, na primeira fase ainda, ele volta para o segundo tempo em campo. E não era para ele ter voltado. Tinha uma programação de 45. E aí tem comissão técnica, e aí a gente não pode ficar aqui falando que a culpa é da comissão técnica, nem as minhas fontes falam que dá para fazer isso, porque é até sacanagem, porque antes era o Zubeldia que nem está mais no clube, mas faltou uma comunicação entre clube e comissão técnica à época de tirar o Oscar no intervalo e falar, deixa o cara descansar porque senão vai dar ruim. E o Oscar acabou ficando e ele sentiu naquele jogo e parou um tempo. Naquele jogo da primeira fase da Libertadores. Sim. Então, assim, é um pacote todo. É uma questão que, assim, você pega o jogador tá submetido a um estresse de um calendário que é diferente do chinês e tem também o lado também do planejamento do clube, planejamento, conversa com comissão técnica, que tudo isso precisa melhorar dentro do São Paulo. Sim, as viagens. Esses processos precisam melhorar. Exato. E tem mais gente no departamento médico de São Paulo? Tem. Quem? Caleri... Lucas. Luan. Quem mais? Júlio Casares, conhece? O presidente? Tá no DM. Por quê? Ontem saiu da coletiva, sentindo fortes dores nas costas, foi para o hospital, foi para uma clínica fazer exames, e os médicos recomendaram que ele repouse, não viaje.
Então o Casares não vai acompanhar o São Paulo na viagem hoje a Porto Alegre, que joga amanhã contra o Grêmio, e domingo em Mirassol, quando vai para São José do Rio Preto, fica lá e joga contra o Mirassol, que é pertinho, a cidade do lado. Então são 2 viagens que o presidente não vai acompanhar por recomendação médica pela questão das dores nas costas. Mas deve ser, cara, uma... junta tudo, uma pressão, uma dificuldade, uma tensão, né? E aí estoura no corpo mesmo. Então... E logo depois da coletiva, que foi uma coletiva que foram... Claro, onde ele foi questionado, onde quase ele foi cobrado. 4 anos sem dar uma entrevista coletiva, muito tempo. Inclusive, ele foi questionado sobre isso. Por mais que o Casares seja um cara da comunicação, que seja uma figura que é muito habilidoso com as palavras, é um cara que se comunica muito bem, tem a pressão ali do clube em si. E aí depois começou a sentir dores, travou, o famoso travou as costas, e aí foi no médico, e o médico recomendou, fica do DM. Jonathan Calleri, né? O São Paulo teve ali, antes tarde do que mais tarde, né? Como diria o poeta, São Paulo agora está sendo mais transparente, divulgando, por exemplo, o boletim médico dos jogadores e tal, há uma promessa de abertura de CT, coletivo e tal, aquele blá 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 todo ali que a gente ouve quando o time está em crise, né? Aquela situação que era promessa de campanha, agora a gente está vendo, enfim, antes tarde do que mais tarde, mas está acontecendo, e o São Paulo na sexta-feira soltou aí um comunicado falando de cada jogador, né? Rian Francisco, André Silva, Calleri, Tolói, jogadores que estão se recuperando, o Luan, que está se recuperando também, enfim, atletas que estão no DM. E eu quero puxar aqui para frente, nesse vídeo, a questão do Jonathan Calleri, né? O Calleri postou, inclusive, nas redes sociais, voltando. O Calleri, a partir da semana que vem, vai para a transição física. Ele vai ser entregue à preparação física, e nessa preparação física ele vai ser submetido a um controle de carga, onde ele vai receber uma carga maior nos treinamentos. E aí a evolução do controle de carga é que vai dizer muita coisa em relação à ida dele para o campo para treinar com bola. Ele se recupera de uma lesão grave que ele teve de cruzado. A expectativa, né? Estamos falando de expectativa, era de que ele voltaria só no ano que vem, que era certa a volta dele no ano que vem. Ele, Calleri, tinha sempre muito em mente de que gostaria de voltar esse ano, né? Mas obviamente não depende dele. Quem acompanha, isso é muito importante, quem acompanha o Calleri no dia a dia da recuperação dele, diz que ele está evoluindo muito bem, fisicamente está muito bem, e agora é meio que uma prova dos 9, porque vão aumentar a carga dele de treinamento, né? O peso, esforço físico, tudo, no campo, na preparação física, para que ele tenha os resultados, para que ele tenha as respostas, para ver se vai agilizar o processo dele voltar ao treinamento com bola e ser entregue à comissão técnica. Para isso acontecer, não é de amanhã para depois de amanhã, semana que vem. Vai passar por esse processo da preparação física, que eu repito, é muito importante. Ele indo muito bem com a preparação física, vai ter uma reunião, uma conversa com o médico, o Dr. Moisés Cohen, para clinicamente ver se ele está bem. Ele estando bem, tendo uma conversa com o jogador, aí sim você libera o jogador para a parte do campo, a parte com bola. E aí você depois vê como é que ele se desenvolve nessa volta do treinamento com bola, né? Lembrando que está muito tempo sem jogar. E aí você decide se usa ou não o jogador nas partidas. E aí é muito importante, porque as minhas fontes do São Paulo dizem o seguinte: nessa hora, o critério também vai entrar o quê? O bom senso. O critério ele está bem clinicamente, ele está bem fisicamente, ele está se sentindo confiante, e o bom senso da questão do risco calculado. Então, assim, o bom senso vale a pena colocar o Calleri em campo em 3, 4 jogos do Brasileirão Betano aí para você ter o cara em campo alguns minutos e ele sentir aquela coisa de ser relacionado de novo, e aí volta bem, volta mais confiante nas férias? Ou é melhor deixar o cara fazer esse trabalho físico, esgotar a questão do campo e tal nessa temporada, e aí ele volta na pré-temporada legal também, com aquela coisa de tipo, tô totalmente zerado, 100% recuperado, para ele poder treinar no campo na pré-temporada? Quero falar agora sobre o São Paulo, que contratou 2 grandes promessas internacionais.
São Paulo acaba de fechar contratações de um africano chamado Ridwan Mohamed e de um jogador da Guatemala chamado Marvin Alexander Ávila. Esses jogadores foram identificados pela equipe de scout de Cotia. A partir daí o São Paulo começou a negociar através do diretor de futebol da base, o Douglas Schwartzman. Os atletas serão reforços do São Paulo assim que completarem 18 anos de idade. Eles ainda não chegaram à maioridade e não podem virar reforços do tricolor em Cotia. Há necessidade para mudança de atletas para outro país de que eles completem 18 anos de idade. Mas o acerto entre o São Paulo e os clubes que detêm os atletas já foi feito. São Paulo vai pagar uma compensação financeira aos dois clubes para ter o africano e o guatemalteca, e eles serão reforços assim que completarem 18 anos de idade. São Paulo fez uma grande pesquisa pelo mundo e entendeu esses dois como alguns dos mais promissores entre aqueles identificados. Só para completar, registrar também que Douglas Schwartzman está em Recife, capital do Pernambuco, para negociar últimos detalhes da contratação de um jogador do Náutico. O nome desse atleta segue sendo mantido em sigilo. Trata-se de um jogador que já atuou no principal, nesse momento voltou para a base e o São Paulo está o contratando, comprando com direitos econômicos para que esse atleta possa performar na base e virar reforço do time principal no futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Comente também sobre o que quiser. Valeu!